Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no USP News Terra e nós estamos com a Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, essa organização fundada em 1979 e que tem prestado um serviço muito importante ao Brasil na análise do gasto público, da qualidade do gasto público e também das fontes de receitas. Esse é um tema crucial para nós no Brasil. Sabemos que muitas vezes o que nos faltam não são recursos, mas a gestão desses recursos, eficácia na aplicação do dinheiro público, né, e também o investimento no lugar certo. Alessandra, muito obrigado por estar aqui com a gente neste momento crítico que estamos passando, né, nessa transição política. O Brasil vem de uma campanha muito acirrada, na qual a questão do meio ambiente chegou a ser trazida à tona, né, nas discussões e tal, e a gente tem discutido muito o futuro da Amazônia, o futuro da gestão do meio ambiente no Brasil, e é sobre isso que você tem se debruçado também. Eu vou começar com uma pergunta, uma questão que me intriga muito, que o próprio ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, me disse várias vezes que em 2021 as verbas para o Ministério do Meio Ambiente para a fiscalização subiram de 228 milhões de reais para 498 milhões de reais, ou seja, mais do que dobraram. E com esse dinheiro, por exemplo, foram contratados 739 fiscais ambientais, foram mobilizados 700 homens da Força Nacional, que atuaram em 23 municípios da Amazônia, isso graças a um convênio com o Ministério da Justiça. No entanto, o desmatamento aumentou 20% em 2021, em comparação com 2020. É um caso para ser estudado, né, Alessandro? Ou seja, qual é a explicação para isso? É falta de qualidade no gasto? O próprio Joaquim Leite me mostrou fotos de que ele acompanhou operações, né, de fiscalização em que pessoas que cometiam crimes ambientais foram presas e tal. Esse dinheiro não foi efetivamente aplicado, ou é o discurso que, em paralelo, aconteceu nesses anos, né, por parte do presidente o presidente Bolsonaro e de outros integrantes do governo que pareciam incentivar o desmatamento. Afinal, o que foi que aconteceu? Então, Lorival, primeiro, obrigada aí pelo convite para mim, para o INESC. É o que você falou, não existe um fator só, é um conjunto de fatores, né, um conjunto de ações e nações que resultam nesse aumento da taxa do desmatamento. A gente vai ter aí, possivelmente, em novembro, de novo, taxas recorde de desmatamento. E é um assunto, por sinal, até bastante estudado. Então, o que aconteceu desde 2019 é o que alguns estudiosos chamam de desmantelamento da política socioambiental, como aconteceu também em outras políticas. E esse desmantelamento, ele tem no orçamento público um dos seus fatores, um dos seus elementos, não o único e muitas vezes também não o mais importante. Então, nesse tema aí do desmatamento, quais são as principais ações, né, do poder público aí do órgão federal, que é o IBAMA, de combate e controle do desmatamento? Em primeiro lugar, de forma é a ação de fiscalização. O que a gente vê na ação de fiscalização, embora o governo diga que aumentou recurso, e esse de recurso em 2021 de fato aumentou, depois voltou a cair, é um recurso em torno de 400 milhões, ele foi fracamente executado. Foi uma execução aí um pouco mais de 50%, às vezes uma pequena, que expressa duas coisas aí. Eu acho que expressa, primeiro, a estrutura de pessoal do IBAMA, que foi sucateada. O próprio IBAMA, um tempo atrás, lançou uma nota técnica dizendo que o quadro de funcionários e funcionários com capacidade de atuar em ações de fiscalização e combate e controle do desmatamento é um dos melhores da história do IBAMA. Precisava haver uma reposição, e o governo só fez um concurso, começou a contratar agora no começo desse ano ainda assim um quadro de pessoal e um número de pessoas muito aquém do que é necessário sequer para repor a força de trabalho de fiscalização. Então, você tem, de um lado, né, um desmonte, um desmantelamento da capacidade operacional, humana mesmo, do órgão, que é o IBAMA.
Do outro lado, você tem, junto a isso também, você tem aí em cargos de direção, pessoas ou não preparadas, ou colocadas ali exatamente aí, tem uma série de análises já sobre isso, no efeito disso, de pessoas não qualificadas ou ligadas a nomeações aí do governo para exatamente fazer com que a coisa não funcione, né, que era a promessa de acabar com a indústria da multa. Então, assim, é como se opera a máquina para a máquina não funcionar. É mais do que uma incapacidade de fazer a máquina operar. E tem também uma série, aí a gente lançou um estudo em 2000, um pouco mais de um ano, que a gente chamou de Dando Nome aos Bois. Ficou clássica essa frase, né? Deixa a boiada passar. E a gente falou, não, então vamos ver que boiada é essa e vamos dar nome a esses bois. E o que a gente achou lá, uma centena de portarias, instruções normativas, que fizeram esse papel de desmontar e desestruturar o processo fiscalizatório, processo de sancionamento também de multas. Isso traz como efeito isso que a gente está vendo, né? Ainda que tenha o orçamento e coloca o orçamento ali como uma fachada, muitas vezes, olha, o recurso aumentou, mas é um recurso que não está sendo gasto. São operações de fiscalização que não estão sendo, muitas vezes, bem instruídas, bem construídas para atacar o problema no seu centro. Então, isso tudo reflete, tem como reflexo aí realmente o aumento do desmatamento. E sem contar que esse elemento que você trouxe, que não é menos importante, é o papel do discurso, né? O discurso que vem do governo, que vem da direção do governo, que vem do presidente, no sentido de que vai acabar com a indústria da multa, que há um excesso, né, de fiscalização e controle, e que as pessoas precisam trabalhar. Todo esse discurso, ele é um discurso que serve para reforçar uma visão negativa e de enfrentamento mesmo, né, de grupos aí que têm interesse no processo de desmatamento, que é um negócio, né, não é um movimento que é o João José que precisa desbravar e entrar na mata para produzir seu sustento. É um processo que envolve custo, que envolve recurso, que envolve investimento, então tem toda uma estrutura econômica por trás disso, e essa estrutura econômica, né, que empurra esse desmatamento, ela é muito favorecida, seja pelo discurso de que há excesso de fiscalização, há excesso de penalidade, que nós não temos um problema de preservação das florestas, e isso tem como um efeito, né, reforçar, valorizar, e até também porque muitas vezes esses agentes esperam que o fato consumado se reverta em seu favor, que não, o desmatamento está posto, então nós vamos regularizar e legalizar essa área aí, que é um produto de grilagem, desmatamento. Então, tudo isso é junto. E aí, como você disse, né, 400 milhões, embora aumente o orçamento, saia de um patamar de 200 milhões para 400 milhões, primeiro é muito pouco, que são 200, 400 milhões para fazer ação de fiscalização, e é o Brasil todo, embora o desmatamento na Amazônia seja o problema, né, que é mais gritante por conta, né, das questões, inclusive ligadas ao clima, o desmatamento tem crescido muito no Cerrado, crescido muito na Mata Atlântica, ele é um problema nacional de todos os biomas, e o recurso é absolutamente insuficiente, e a estrutura de pessoal e do IBAMA é insuficiente, e se junta aí a esse quadro de desmonte, desmantelamento dessa estrutura normativa mais fina, que é fundamental para que os processos de fiscalização possam acontecer. Pois é, você mencionou aí a questão das multas que não são cobradas, né? E, de fato, foi feito um levantamento pelo portal UOL, que recorreu à Lei de Acesso à Informação, que mostrou que a anulação de multas ambientais pode chegar a 16 bilhões e 200 milhões de reais, exatamente por causa de todas essas entraves que foram introduzidos, né, no processo de cobrança de multas, e houve especificamente um despacho do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, no dia 21 de março, segundo o portal UOL, em que as multas ambientais aplicadas em 2008 e 2019 foram anuladas, porque utilizaram um edital para avisar os infratores sobre a necessidade de apresentarem sua defesa no final
do processo. É esse tipo de entrave a que você se refere, Alessandra? Sim, porque é isso que a gente estava dizendo, né? A questão do orçamento, por si só, diz muito, não diz muito pouco, mas diz pouco sobre todo o problema que leva a que uma política não seja efetiva, e principalmente nessa área aí de fiscalização e combate ao desmatamento, porque é importante que se diga esse desmatamento é ilegal. Então, o que se espera do Estado brasileiro e do governo federal, que tem aí um órgão que tem a atribuição de fazer a fiscalização no limite em toda a área nacional, mas principalmente aí nas áreas também que são de domínio da União, é que haja um poder forte para coibir que haja o desmatamento ilegal. Então, isso passa por ter processo de fiscalização, por atuar junto com órgãos, sim, estaduais, municipais, como Corpo de Bombeiros, Comando de Bombeiros, com Polícia Federal, mas fazer isso de uma forma a que o processo ele siga todo o seu curso, né? Que haja ação de fiscalização, que haja autuação, que haja todo o processo de sancionamento daquela multa e que depois haja cobrança, porque, como você disse, se a multa não é cobrada, qual é a sinalização para o agente econômico? Que aquela multa, ela não de fato vai ter o poder de coibir aquele ato, da mesma forma que o embargo de áreas, da mesma forma que a captura de máquinas e equipamentos, que tem como objetivo exatamente sinalizar e mostrar para aquele agente econômico que aquela atuação ali ilegal não vai ser permitida e que ele vai ter um custo e que, inclusive, do ponto de vista, depois de desmontar a estrutura, como a gente estava dizendo, né, o desmatamento ele tem toda uma estrutura econômica por trás. A fiscalização é uma peça fundamental na política de combate a todos os ilícitos ambientais, o desmatamento, inclusive, mas também não é só o desmatamento. A gente está vendo aí o crime organizado avançando de uma forma assustadora na Amazônia, milícias, crime ligado a garimpo, tráfico ilegal de madeira. Então, os processos de fiscalização eles são fundamentais, só que para que eles sejam efetivos, eles têm que seguir todo o seu processo, né? Tem que haver o processo de fiscalização, ação de fiscalização, que envolve não só o governo federal, o IBAMA, muitas vezes envolve a Polícia Federal, os órgãos estaduais, Corpo de Bombeiros. Então é fundamental ter essa capacidade de articulação e coordenação de ações, coisa que existia e se aprendeu bastante, inclusive com o PPCDAN, que foi desmontado. E, ao mesmo tempo, é Pode fundamental que... explicar o que é essa Ah, sigla? sim. É um plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, que é um plano que já estava na sua quarta fase de execução, né, aí no começo de 2019, que foi extinto entre 2019 e 2020 pelo governo Bolsonaro, que é esse que a gente fala que é esse processo de desmantelamento. O governo se empenhou muito em desmontar a estrutura, desmontar a institucionalidade, e, obviamente, por conta da pressão internacional, foi muito forte pressão nacional também, e do avanço óbvio das taxas de desmatamento, ele teve que dar alguma resposta. Como a gente estava dizendo um pouco antes, aumentar o orçamento foi uma resposta, mas uma resposta fake, porque não era de fato para executar, porque toda a máquina estava desmontada e com perda de capacidade de execução de ações de fiscalização. Então, quando acontece isso, o que a gente vê é isso, assim, tem um processo que ele é desmantelado, que passa pelo desmantelamento da estrutura de preparação das ações de fiscalização, como você falou que viu, né, é uma operação delicada, que envolve coordenação, que envolve informação, que envolve diálogo entre agentes, e isso tudo foi muito prejudicado e foi desmontado no governo. E além disso, assim, o processo de fiscalização, ele começa no processo de ação de fiscalização, mas ele tem que, para que ele seja efetivo, ele tem que resultar num processo de julgamento, num processo de sancionamento daquela multa e de cobrança, que é o que você diz, e os dados estão aí para mostrar que houve uma perda, perda não, né? O governo abriu mão, na verdade, de executar todo o processo de fiscalização para que ele resultasse no final em cobrança efetiva de multa, que haja tanto a cobrança efetiva de multa como valor, que nem tem o objetivo de rechear cofres públicos de dinheiro, ele tem mais o efeito de demonstrar para o agente econômico que aquela conduta, aquele ato que é ilegal, não vai ser permitido e que ele vai ser penalizado, seja pagando multa, seja tendo áreas embargadas, né, que não podem entrar de novo no processo, podem entrar no processo produtivo, seja capturando o uso
de máquinas e equipamentos que são usados nas atividades ilegais. Então, é muito importante que todo esse processo siga seu curso e que haja, por parte do governo federal e da autoridade máxima, um discurso que diga as multas não vão ser permitidas, o Estado vai cumprir seu papel, o Estado vai cumprir aquilo que a lei estabelece. Então, o que a gente viu foi exatamente o contrário disso tudo, foi esse desmantelamento que está resultando aí nesses índices que são trágicos de desmatamento na Amazônia, mas como a gente já disse também, o desmatamento está crescendo muito no Cerrado, está crescendo na Mata Atlântica, e é um processo que se disseminou no Brasil todo, que é extremamente perverso, não só para o meio ambiente, mas, né, para a sociedade, para o clima, mas também para os próprios agentes econômicos que já sabem que a preservação na Amazônia, por exemplo, tem uma conexão direta com o regime de chuvas, e sem um regime de chuvas e sem uma estabilidade climática, a gente vai ter perdas de índice de produtividade, com certeza, e já está tendo, né, na agricultura. Então, todos nós perdemos muito com esse desmantelamento. E perdas de mercado também, sobretudo a Europa e Estados Unidos não estão dispostos a comprar mais produtos associados ao desmatamento. Ouvimos a Alessandra Cardoso, assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. No próximo episódio, na terça-feira, a gente vai se aprofundar nos estudos que a Alessandra tem conduzido e nas propostas também que ela e o Instituto têm feito sobre, basicamente, como saímos desse buraco em que nos metemos. Alessandra, obrigado por enquanto e até terça. Obrigada, Vitória.